Nossa, Farid, quanta novidade aqui na Casa Cor, né? É verdade, aqui é o melhor lugar para a gente conhecer tudo que tem de novo, todas as tendências, inclusive mundiais, estão tudo aqui. Bom, e agora ela vem com 3 em 1. Isso, casa boa mesa, casa office e casa festa. E é ótimo, porque hoje cada vez mais os ambientes, eles estão integrados, né? Então é muito comum hoje você ter o seu home office, né? Então foi ótimo, porque a gente está vendo muita opção aqui para falar. E a questão da gastronomia, né? O Espaço Boa Mesa, ele está aí, está mostrando a tendência do espaço da família, a integração da cozinha com a área social, a área de jantar, quer dizer, está todo mundo junto fazendo a festa e cozinhando, né? É verdade. O engraçado é que, não sei se você lembra, né? Antigamente, isso é até o que ocorre em todos os países. Quando você dá uma festa numa residência, sempre a cozinha acaba sendo o ponto de encontro das pessoas. Então, por isso que hoje esse espaço gourmet ele é tão importante, porque abriu a sala com a cozinha, ela ficou integrada exatamente por isso, porque é onde as pessoas no final sempre vão se encontrar, sentam na cozinha para um bate-papo e tal. Então, hoje em dia, isso abriu, né? Ficou bem para tudo. Exatamente. E a gente está vendo também a mistura dos materiais, né? Nesse espaço mesmo que a gente está vendo, a questão do paisagismo também ficou super evidente na gastronomia. Tem até uma hortinha. É pela falta que hoje as pessoas que trabalham muito, elas sentem uma necessidade de estar perto da natureza. Então essa integração também com o verde é muito importante, porque é onde a pessoa se sente um pouco, né, dentro de uma casa, não fica aquele ambiente frio, porque as plantas elas humanizam os espaços, né? Verdade. E aquela cozinha high-tech, o que é aquilo? Pura tecnologia, né? Tecnologia, high-tech total, as cores, uma churrasqueira integrada com cooktop, as coifas super eficientes, né? Tudo no mesmo espaço, tudo integrado, churrasqueira elétrica, quer dizer, isso tudo é muito interessante, até porque as cozinhas hoje em dia estão cada vez mais multifuncionais, né? Isso. Hoje, pela falta de espaço, né, nós arquitetos e profissionais da área, a gente acaba fazendo todos os ambientes multifuncionais. Então a cozinha, ela não é mais só uma cozinha, ela acaba sendo um espaço gourmet, ela tem agora espaços para áreas da bebida, então ficou embutido um bar. Então até, por exemplo, dormitórios também são multifuncionais, o de hóspede acaba sendo de criança, de brinquedo e tal. Lógico, tudo é muito lindo, maravilhoso, a gente vê tendência o tempo todo, a harmonia dos espaços, mas o que mais me chama a atenção e me fascina na Casa Cor é a mágica de vocês transformarem literalmente o ambiente. Isso é fascinante, né? É um desafio que a gente tem que principalmente ter uma ótima organização, um planejamento da obra. Então, assim, você tem um mês para fazer a execução, mas antes disso você tem que ter já tudo planejado para que nesse primeiro dia que você vai começar já comece a acelerar a obra. Então tudo é bem corrido um pouco antes para que dê tudo certo nessa execução. Por isso que a gente gosta muito de mostrar o antes e o depois, porque realmente no início eu não acreditava. Você vê um espaço como esse que a gente está mostrando agora, um ambiente todo maravilhoso, integrando o paisagismo, o espaço gourmet, a questão da tendência dos móveis, tecnologia, revestimento, decoração. E aí você olha a foto e fala, gente, isso era o antes? Meu Deus, vocês estão de parabéns! Então, isso é o mais interessante, que é esse desafio, né? Então, o que eu vejo, assim, nessas mostras é que os arquitetos, eles têm que ter um planejamento muito antes até de começar a execução, porque a execução tem que ser em um mês. Então, se você não tem essa organização no escritório, com os fornecedores, toda essa preocupação de que tudo saia correto, você não consegue acabar nesse prazo, né? Então, o profissional, ele tem que estar muito preparado para isso. E eu vejo que nesses eventos, na Casa Cor principalmente, todos se empenham ao máximo para que esse resultado seja maravilhoso, que a gente veja ambientes cada vez mais bonitos e criativos, que todos gostam bastante. É uma aliança de sucesso, né? Exato, é uma aliança de sucesso porque tem o empenho, o carinho dos profissionais, né? Estou aqui com a Ana Cláudia, que é arquiteta e é responsável pelo espaço Gourmet Center aqui na Casa Cor Trio. Ana Cláudia, qual que foi o maior desafio desse espaço? Bom, na verdade a gente tem uma homenageada no espaço, é a Rosa Moraes,
Não fica muito explícita essa homenagem, mas aonde que está, né? Então essa homenagem, ela foi quem implantou o primeiro curso de gastronomia no país, na Faculdade Anhembi Morumbi, e hoje ela é diretora de hospitalidade e marketing da Laureate no Brasil, que é uma universidade americana. E pensando nisso, hospitalidade, gastronomia, a gente tem um espaço de gourmet, de aulas, workshops aqui na Casa Cor Trio. E a gente queria trazer um pouquinho dessa coisa de hospitalidade, sabe, a coisa de bem receber, a preocupação com a pessoa que vai estar assistindo uma aula, que vai estar assistindo um workshop. Então, a homenagem está aí, ela não é muito explícita, mas é toda uma preocupação com essa hospitalidade e com a parte funcional da aula, né, que é a aula de gastronomia. Então, o desafio foi aliar essa coisa da hospitalidade, do bem-estar, do se sentir bem no ambiente com a funcionalidade. Unir tudo isso, né? Em tão pouco tempo, a gente está vendo as imagens do antes e depois, quer dizer, vira uma mágica, né? Uma transformação e, além de tudo, deixar tudo isso funcionando. Exatamente, tudo tem que funcionar, né? Na verdade, nós montamos 2 cozinhas aqui. Essa que dá para o público, né, onde os chefes de cozinha dão aula, e tem também a cozinha do backstage. Então, tudo tem que estar funcionando perfeitamente. E depois eu vou mostrar umas diquinhas aí para vocês de funcionalidade. O que um profissional precisa para dar uma aula de gastronomia. Oba, olha, então, dica pra gente de gastronomia, não sai daí. Bom, agora fala pra gente, você estava falando de um painel, que você quis trazer uma proposta de casa, de aconchego, de família. Bom, e realmente passou isso, porque quando a gente entra aqui no teu espaço, a gente sente exatamente, já começa a pensar no almoço de domingo, né? Então, mas exatamente a ideia é essa, assim, como o tema da Casa Boa Mesa desse ano é gastronomia brasileira, então eu quis resgatar um pouquinho do que a cultura brasileira na parte de gastronomia traz pra gente. Que assim, todo mundo pode perguntar, pelo menos a maioria das pessoas tem aquela coisa de resgatar a memória de família, a parte de almoço aos domingos com a avó, com a família. Então, eu já conheci o trabalho do Eduardo Cobra, que fez o painel pra gente, né? Ele captou direitinho o que a gente queria. Então, assim, resgatar com a ideia de desenhos antigos, sabe assim, fogão da avó, enfim, utensílios, exatamente, utensílios, coisas de antigamente. E isso resgata um pouquinho aquela coisa de cozinha familiar que a cultura brasileira tem muito. Ele captou bem isso que a gente queria, entendeu? De gastronomia brasileira, cultura brasileira. Agora, Ana, conta pra gente quanto tempo levou para tudo isso ficar pronto? 1 mês. Foi 1 mês de correria, de muita dedicação. Sabe assim, você está 100% voltado assim, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, enfim, tudo voltado para esse trabalho. Foi 1 mês de muita pauleira, muita correria. Bom, valeu a pena, porque você estava me falando que você recebeu 2 premiações já aqui na Casa Cor. Isso, depois de tanta correria, é muito prazeroso, né, a gente receber um prêmio desse. Então nós recebemos 2 prêmios, que um foi da Souvenir, que foi a melhor utilização de efeitos decorativos do evento, e o outro foi de melhor projeto do Casa Boa Mesa. Então é super gratificante, né? A gente se dedicar tanto e ainda, enfim, depois ver isso, essa premiação, enfim, esse reconhecimento. Com toda certeza, você está de parabéns, o espaço está lindo, a gente vai registrar cada detalhe para mostrar para o nosso público. Obrigada. E é um prazer, enfim, poder mostrar e espero que todos aí se divirtam. A gente vai ter uma aula, né, daqui a pouco. E aí vocês vão poder ver como é que funciona aí, ó, o workshop, aula de gastronomia. Espero que todos se divirtam e que gostem. Com certeza. Bom, a proposta que a gente quer destacar agora é que cada vez mais a cozinha está integrada com o espaço da casa, né? Então essa questão da família, do aconchego, dos almoços, a gente não tem tempo hoje de cozinhar. Então a proposta da bancada, ela traz exatamente isso, né? Então, apesar de ser um espaço dedicado à sala de aula, né, que obrigatoriamente você tem a integração dos alunos com o professor, assim, a ideia é montar uma cozinha que você possa utilizar na sua casa. Então é uma cozinha residencial, não necessariamente precisa ser uma cozinha de chefe de cozinha, né?
aquela cozinha industrial, enfim. É para as pessoas visitarem e perceberem que elas podem ter uma cozinha, os armários, uma bancada com determinado tipo de material, com integração, de repente, né? Você quebrar uma parede, integrar sala com cozinha. Hoje em dia está tão na moda, né? Falar que é super aconchegante, né, Ana? As pessoas querem cozinhar e os amigos receber ao mesmo tempo. Então, de repente, todo mundo participa, né? Senta na bancada, cozinha junto, pica os alimentos e, enfim, acaba todo mundo cozinhando e se divertindo. Então, isso é possível e a ideia é essa, é montar uma cozinha que seja viável para uma pessoa que vai colocar, vai utilizar na residência, entendeu? Vale aí a dica, então, para você.